Tudo começou numa noite quente de verão. Carlos, meu marido, havia saído cedo de casa naquela manhã para trabalhar. Suas longas jornadas de trabalho tinham se tornado a norma nos últimos meses, deixando-me sozinha por horas intermináveis. Naquela noite, particularmente cansada e sentindo o peso da solidão, decidi me deitar cedo. Aproveitava o silêncio da casa vazia, uma calma que parecia me envolver e embalar em um descanso reparador. Estava imersa em um sono profundo quando senti uma presença no quarto. Obrigado por me ouvir, tia Beatriz. Às vezes é difícil encontrar alguém com quem conversar, ele disse finalmente, com um sorriso tímido. Respondi que sempre estaria ali para ele, e essa conversa inocente e honesta me lembrou o quanto eu ansiava por uma conexão assim. Fazia tempo que não tinha uma conversa sincera com Carlos, e a solidão que eu sentia ficou ainda mais evidente. Naquela noite, depois que ele foi embora, fiquei pensando em como nosso relacionamento havia mudado. Algo havia despertado em mim, algo que eu não podia ignorar. Sentia que, de alguma forma, aquela noite havia marcado o início de algo novo e desconhecido. As semanas seguintes viram Mateus e eu conversando com mais frequência. Ele se tornou uma presença constante em minha vida, preenchendo os vazios que Carlos deixava com suas longas horas de trabalho. As conversas com Mateus eram um respiro em minha rotina, um oásis de compreensão e apoio em meio à solidão. Nos encontrávamos na sala, na cozinha ou às vezes no meu quarto, sempre falando sobre tudo e nada. Uma noite em particular, após uma de nossas conversas, algo mudou. Falávamos sobre seus estudos e aspirações futuras quando a conversa tomou um rumo mais pessoal. Contei-lhe sobre meus próprios sonhos frustrados, sobre como a vida às vezes nos leva por caminhos que nunca planejamos. Tia Beatriz, sempre vi você como uma pessoa forte e sábia. Nunca pensou em seguir seus próprios sonhos? Ele perguntou, olhando-me com olhos cheios de curiosidade. Sua pergunta me pegou de surpresa. Ninguém me perguntava isso há muito tempo. Respondi com honestidade, contando-lhe sobre as oportunidades que deixei passar e como a vida com Carlos, embora confortável, às vezes me fazia sentir presa. Às vezes, sinto que Carlos e eu vivemos em mundos separados. Suas longas horas de trabalho estão nos afastando cada vez mais, confessei, sentindo uma tristeza que não havia reconhecido até aquele momento. Mateus me olhou com uma mistura de compreensão e simpatia. Deve ser difícil, tia. Sempre vi você como uma pessoa forte, mas todos precisamos de alguém que nos apoie. Suas palavras tocaram minha alma. Era verdade. Eu tinha me acostumado tanto a ser a forte, a que mantinha tudo em ordem, que havia esquecido o quanto precisava desse apoio emocional. Mateus, com sua juventude e empatia, oferecia-me um consolo inesperado. A noite avançou e a conversa fluiu naturalmente. Rimos de histórias antigas, compartilhamos segredos e criamos um laço mais profundo do que jamais imaginei. Em algum momento, a atmosfera mudou. Comecei a notar coisas que nunca havia percebido antes. A forma como Mateus me olhava, o calor de seu sorriso, a profundidade de seus olhos. Tentei ignorar esses pensamentos, atribuindo-os à solidão e à vulnerabilidade do momento, mas era difícil. Havia algo na forma como Mateus se inclinava em minha direção, em como seus olhos encontravam os meus, que despertava sensações adormecidas em meu interior. Está tarde. Você deveria descansar, tia Beatriz. Não queria incomodá-la por tanto tempo, ele disse finalmente, quebrando o encanto do momento. Não se preocupe, Mateus. Me fez bem conversar com você. Respondi sinceramente, grata por sua companhia. Ele se levantou para ir embora, mas antes de chegar à porta, virou-se e olhou para mim novamente. Se alguma vez precisar conversar, estarei aqui para você. Disse com uma firmeza que me surpreendeu. Observei-o partir, sentindo uma mistura de emoções contraditórias. Naquela noite, ao ficar sozinha novamente, me peguei pensando nele mais do que deveria. Algo havia mudado entre nós, algo sutil, mais profundo, e eu não tinha certeza de como lidar com isso. As semanas seguintes foram preenchidas com encontros mais frequentes com Mateus.
Cada vez que Carlos ficava até tarde no escritório, Mateus aproveitava para vir me visitar. No início, eram apenas conversas inocentes e apoio emocional, mas aos poucos essas reuniões noturnas começaram a despertar algo mais em mim. Uma tarde, depois de uma discussão com Carlos sobre suas longas horas de trabalho, me senti especialmente vulnerável. Enviei uma mensagem para Mateus e ele não demorou a chegar. Sentamos na sala, conversando sobre qualquer coisa para me distrair de minhas preocupações, mas naquela noite a atmosfera era diferente. Sentia uma tensão no ar, uma energia que não podia ignorar. Enquanto falávamos, notei como Mateus me olhava com uma intensidade que me fez estremecer. Seus olhos não eram os de um sobrinho olhando para sua tia, mas os de um homem olhando para uma mulher. Essa percepção me deixou atônita e, ao mesmo tempo, me fez sentir viva de uma maneira que não sentia há muito tempo. Tentei racionalizar meus sentimentos, dizendo a mim mesma que era apenas a solidão falando. Mas quanto mais eu pensava, mais me dava conta de que havia algo real entre nós. Um desejo latente que vinha crescendo a cada encontro. Uma noite, enquanto Mateus estava pegando o livro que havia deixado cair no chão, sua mão roçou a minha. Foi um toque fugaz, mas suficiente para acender uma faísca dentro de mim. Nossos olhos se encontraram e, naquele momento, soube que ele também sentia. "Você está bem, tia?" perguntou com uma mistura de preocupação e algo mais profundo em sua voz. Assenti lentamente, mas não afastei a mão. "Sim, só um pouco surpresa", disse, sem saber como expressar o que estava sentindo. Ele não se moveu. A tensão era palpável e, num ato de coragem ou loucura, deslizei minha mão sobre a dele. Seu olhar se tornou mais intenso. Ficamos assim, em silêncio, pelo que pareceu uma eternidade. Finalmente, Mateus quebrou o encanto. "Tia Beatriz, isso não está certo." "Eu sei", respondi, retirando minha mão com um suspiro. Mas, dentro de mim, algo havia mudado. Sabia que esses sentimentos não iriam desaparecer tão facilmente. O primeiro contato real entre Mateus e eu ocorreu numa noite em que a tensão entre nós atingiu seu ponto máximo. Tínhamos estado conversando como de costume, mas havia algo diferente no ar. A conversa se tornou mais pessoal, mais íntima, e senti que estávamos cruzando uma linha invisível. Naquela noite, Mateus se inclinou para pegar o livro que havia deixado cair no chão e sua mão roçou a minha novamente. Desta vez, não foi um acidente. Seus dedos ficaram sobre os meus e um arrepio percorreu minha coluna. Nos olhamos nos olhos e vi em seu olhar o mesmo desejo que ardia dentro de mim. "Tia Beatriz, não sei o que está acontecendo, mas não posso ignorar isso", disse, sua voz mal um sussurro. Meu coração batia forte enquanto eu tentava encontrar as palavras certas. "Eu também não, Mateus. Isso é complicado, mas não podemos negar o que sentimos." Sem dizer mais nada, ele se aproximou e me abraçou. Foi um abraço caloroso, cheio de carinho e necessidade. Me agarrei a ele, sentindo seu corpo contra o meu, e soube que não havia mais volta. O desejo que eu havia reprimido por tanto tempo finalmente transbordou. Nos beijamos, primeiro com timidez e depois com uma paixão desenfreada. Sua boca era suave e exigente ao mesmo tempo, e eu respondi com a mesma intensidade. Naquele momento, todos os pensamentos sobre moralidade e as consequências de nossas ações se desvaneceram. Só existíamos nós dois, perdidos num turbilhão de emoções. Depois desse primeiro beijo, nos separamos ligeiramente, respirando com dificuldade. "Mateus, isso é uma loucura", sussurrei, com os lábios ainda ardendo pelo contato. "Eu sei, mas não posso evitar." "Eu te desejo, tia Beatriz", respondeu com uma sinceridade que me desarmou. Sem mais preâmbulos, me deixei levar pelo momento. Nos abraçamos de novo e nossos beijos se tornaram mais urgentes, mais intensos. O quarto se encheu de uma energia palpável e, antes que eu percebesse, estávamos na minha cama, nossos corpos entrelaçados numa dança de desejo e paixão. Cada carícia, cada sussurro, era uma nova descoberta. A intimidade que compartilhamos naquela noite
foi além do simples contato físico. Foi uma conexão emocional profunda. Uma comunhão de almas que ansiavam ser compreendidas e aceitas. Por um breve instante, o mundo exterior deixou de existir. Só estávamos Mateus e eu, perdidos em nossa própria bolha de felicidade. Quando finalmente adormecemos abraçados, senti uma paz que não experimentava há anos, mas também, no fundo do meu ser, sabia que esse momento de felicidade roubada tinha um preço. Estávamos brincando com fogo, e cedo ou tarde, nos queimaríamos. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e encontros furtivos. Mateus e eu nos víamos na casa quando Carlos não estava, sempre cuidando para não deixar nenhum rastro. A adrenalina do proibido adicionava um toque de paixão que eu nunca havia experimentado antes. Cada encontro era uma mistura de amor, desejo e um medo constante de sermos descobertos. Uma tarde, depois de um de nossos encontros, estávamos deitados na cama, conversando sobre o que tudo isso significava para nós. Havia uma mistura de excitação e ansiedade no ar. Beatriz, não sei por quanto tempo mais poderemos continuar assim, disse Mateus com uma voz carregada de preocupação. Olhei para ele, sabendo que ele tinha razão. Nosso relacionamento clandestino era insustentável a longo prazo, mas a ideia de terminá-lo me parecia insuportável. Não queria perder o que havíamos encontrado um no outro. Eu sei, Mateus, mas não consigo imaginar minha vida sem você agora, respondi com um nó na garganta. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em seus pensamentos. Finalmente, decidi propor algo que vinha rondando minha mente. E se mantivermos em segredo? Podemos ser discretos, não deixar ninguém suspeitar. Assim poderíamos ficar juntos sem arriscar tudo, sugeri, com a esperança de que ele aceitasse. Mateus me olhou surpreso. Você acha que isso funcionaria? Poderíamos realmente manter em segredo para sempre? Não sei, mas estou disposta a tentar se você estiver. Não quero te perder, Mateus. Ele assentiu lentamente, uma centelha de esperança em seus olhos. Tudo bem, vamos tentar. Mas temos que ser muito cuidadosos. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Assim, selamos nosso pacto. Decidimos continuar nosso relacionamento em segredo, cientes dos riscos, mas dispostos a enfrentá-los pelo amor que sentíamos. Cada encontro furtivo se tornou um momento precioso, um tesouro que guardávamos zelosamente. Nos víamos na casa quando Carlos não estava, em hotéis discretos ou em qualquer lugar onde pudéssemos estar juntos sem sermos vistos. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e encontros furtivos. Mateus e eu nos víamos na casa quando Carlos não estava, sempre cuidando para não deixar nenhum rastro. A adrenalina do proibido adicionava um toque de paixão que eu nunca havia experimentado antes. Cada encontro era uma mistura de amor, desejo e um medo constante de sermos descobertos. Sabíamos que estávamos brincando com fogo, mas o magnetismo que sentíamos um pelo outro era irresistível. Um dia, depois de um de nossos encontros em um hotel discreto, Mateus me olhou com uma seriedade que raramente via nele. Beatriz, isso não pode continuar assim para sempre. O que vamos fazer? Perguntou, sua voz carregada de preocupação e ansiedade. Senti um nó no estômago. Sabia que ele tinha razão, mas não queria enfrentar a realidade. Estava presa entre o amor e o desejo que sentia por Mateus e a vida que havia construído com Carlos. Não sei, Mateus, mas sei que não quero te perder. Temos que encontrar uma maneira de fazer isso funcionar sem machucar mais ninguém. Respondi, tentando parecer mais segura do que me sentia. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em seus pensamentos. Finalmente, Mateus quebrou o silêncio. Poderíamos continuar nos vendo em segredo, mas temos que ser ainda mais cuidadosos. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros, disse com uma determinação que me deu forças. Meu relato ainda não acabou. Se você assistiu até aqui, cogite se inscrever no canal. Muito obrigado e voltando à história. Assenti, sabendo que essa era nossa única opção no momento. Assim, selamos nosso pacto novamente,
decididos a continuar nosso relacionamento em segredo, cientes dos riscos, mas dispostos a enfrentá-los pelo amor que sentíamos. Uma tarde, enquanto Mateus e eu estávamos juntos no meu quarto, ouvi o som da porta da frente. Carlos havia chegado mais cedo do trabalho. Ficamos paralisados, o medo evidente em nossos rostos. Não havia tempo para que Mateus se escondesse. Num ato reflexo, o empurrei para dentro do armário e fechei a porta, bem quando Carlos entrava no quarto. Me esforcei para parecer natural, mas meu coração batia descontroladamente. "Beatriz, está tudo bem?" perguntou Carlos com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Sim, só estava descansando", respondi, tentando manter a compostura. Carlos me olhou por um longo segundo antes de assentir e sair do quarto. Esperei até que o som de seus passos desaparecesse antes de abrir o armário e deixar Mateus sair. Ele estava pálido e trêmulo, e não pude evitar sentir uma onda de culpa. "Isso é arriscado demais, Beatriz. Temos que ser mais cuidadosos", disse com a voz trêmula. Assenti, sabendo que ele tinha razão. Tínhamos tido sorte dessa vez, mas não podíamos continuar confiando na sorte. Precisávamos ser mais inteligentes, mais cautelosos. Os dias seguintes foram tensos. Carlos começou a se mostrar mais atento e desconfiado, como se algo não se encaixasse em sua mente. Mateus e eu nos tornamos mais cautelosos, evitando qualquer descuido que pudesse nos delatar. Uma noite, enquanto jantávamos, Carlos me olhou fixamente e disse: "Beatriz, ultimamente te noto diferente. Está acontecendo algo que eu deva saber?" Meu coração parou por um instante. "Não, Carlos, está tudo bem. Só tenho estado um pouco estressada, só isso." Menti, tentando soar convincente. Ele assentiu, mas seu olhar me dizia que não estava convencido. A suspeita havia sido plantada, e eu sabia que não seria fácil de se livrar dela. Tínhamos que ser ainda mais cuidadosos, mais discretos. Mateus e eu decidimos nos ver com menos frequência e ser mais cuidadosos em nossas ações. Só nos encontrávamos quando tínhamos certeza absoluta de que ninguém suspeitaria de nada. A tensão e o medo de sermos descobertos adicionavam um toque diferente aos nossos encontros, mas o desejo e o amor continuavam tão fortes quanto sempre. A tensão chegou a um ponto crítico quando, uma noite, após uma discussão acalorada com Carlos, ele saiu de casa furioso. Aproveitei a oportunidade para ligar para Mateus e pedir que viesse. Eu precisava de seu consolo, sua proximidade. No entanto, não contávamos com o fato de que Carlos voltaria mais cedo naquela noite. Ele nos surpreendeu num abraço comprometedor, e a realidade de nossa traição caiu sobre nós como uma pedra. "O que está acontecendo aqui?" gritou Carlos com o rosto desfigurado pela raiva. O tempo pareceu parar. Não conseguia falar, minha mente era um caos de emoções e pensamentos. Finalmente encontrei voz para dizer algo, embora soubesse que qualquer coisa que dissesse seria insuficiente. "Carlos, sinto muito. Não é o que parece." Tentei dizer, mas mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, sabia que eram inúteis. Carlos nos olhou com uma mistura de dor e traição nos olhos. "Não é o que parece? Então o que é, Beatriz?" gritou sua voz cheia de amargura. A situação explodiu. Carlos exigiu explicações e, embora tentássemos nos justificar, o dano estava feito. A verdade veio à tona e a traição foi demais para ele. Abandonou a casa naquela mesma noite, deixando Mateus e eu enfrentando as consequências de nossas ações. Nos dias que se seguiram, tive que enfrentar a realidade de minha vida desmoronada. Mateus e eu tentamos continuar nosso relacionamento, mas o peso da culpa e a dor de ter destruído nossa família foram demais. Finalmente, decidimos nos separar. Mateus voltou para sua vida, e eu fiquei sozinha, refletindo sobre os erros cometidos e o alto preço da traição. Nunca esquecerei aquelas noites de paixão e loucura, mas também não esquecerei a dor que causaram. A vida seguiu seu curso e, embora as feridas tenham cicatrizado com o tempo, as cicatrizes daquela traição permaneceram como um lembrete constante da fragilidade dos laços humanos e do poder devastador das decisões impulsivas. Cada vez que penso naqueles dias,
sinto uma mistura de arrependimento e nostalgia. Não posso mudar o passado, mas aprendi a viver com as consequências de minhas ações. E embora a vida tenha me dado novas oportunidades e experiências, sempre carregarei comigo as lições aprendidas daquela intensa e dolorosa experiência.